convidar o pastor Anderson para chegar, conhecido nacionalmente e mundialmente, né? Ó, tá, eu falei para vocês, ele estava em Atlanta e no Canadá essa última semana aí. É internacional, né? Mas é um amigo querido e já de muito tempo, não conhecia ele pessoalmente no tempo em que nós servimos juntos. Ele como pastor de jovens na Assembleia de Deus, eu como pastor de jovens aqui na Central, mas o ministério dele é um ministério que ultrapassa fronteiras nacionais aqui. E na Assembleia de Deus, né, Assembleia de Deus, você sabe, é a maior igreja do Brasil, evangélica, né, protestante, e aí ele é uma bênção, né, e nós queremos recebê-lo aqui, e hoje que ele possa ser boca de Deus neste lugar, tá bom? Ele vai fazer oração pelas mamães também, então não vai embora sem oração, hein, mamãe? Tá? Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus maravilhoso, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor sobre a vida do pastor Anderson, Pai. Cuidando dele, Pai, em toda a sua provisão, sua família, abençoe sua esposa, filhos, Senhor, que o Senhor esteja com ele todos os dias. Abençoe o seu ministério, dê o sustento necessário que ele precisa, Pai. Sabemos que ele também é um pregador que tem ido em vários lugares levar a tua mensagem, Pai. E que o Senhor, nesta manhã, possa usá-lo de maneira especial e poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga amém. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, primeira vez. Obrigado, professor Edmur. Deus abençoe o senhor, sua casa, todos os pastores, essa igreja. Amém? Deixa eu só me apresentar antes de ler um texto da palavra. Meu nome é pastor Anderson, mas eu sou conhecido como Bisnaga, né? Bisnaguinha. Foi meu pastor que me apelidou, gente. Então, pegou esse negócio, pastor Bisnaga, Bisnaga daqui, né? As pessoas perguntam, você fica bravo, pastor? Não fico não, irmãos. Jesus é o pão, amém ou não? Glória a Deus. Se ele é o pão, eu sou a Bisnaga, amém ou não? Estamos juntos, vamos trabalhando para o reino, né? Sou casado com a irmã Josi há 29 anos. Ela não veio para o Dia das Mães, está preparando as coisas. Sou pai da Giovana, que casou agora no mês de outubro e é membro da Igreja do Nazareno, ali com o pastor Humberto, acho que na segunda Igreja do Nazareno. Tá? E sou pai da Rebeca, que tem 17 anos, que também estuda no colégio da Igreja do Nazareno, ali no Jaime Crates. Então eu acho que eu tenho alguma ligação com a Igreja do Nazareno também, amém ou não, irmãos? Tenho vários amigos pastores da Igreja do Nazareno, então a gente tem uma comunhão muito grande. E essa porta aqui do Guanabara é mais uma igreja, né, que eu estou podendo conhecer hoje e poder estar aqui servindo com os irmãos, tá bom? Amém ou não, gente? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Ageu, é lá no Antigo Testamento, profeta Ageu. Vamos pensar um pouquinho aqui, vai falar também sobre família e o que Deus fez através do profeta Ageu e o que Ele quer fazer na nossa vida aqui nessa manhã. Eu sei que hoje é o Dia das Mamães, todo dia é o Dia das Mamães, mas hoje é comemorado. Então, parabéns a todas as mamães aqui também nessa manhã. Deus abençoe cada uma de vocês, tá? Ageu capítulo 1, versos de número 4, 5 e 6. E depois nós vamos ler capítulo 2, verso de número 19, tá? O verso primeiro diz assim: é tempo para vós habitardes em casas luxuosas e esta casa de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Verso 6: semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe de salário, recebe salário num saquetel ou numa sacola furada. Capítulo 2, só virar a página, verso 19, uma pergunta e 4 sementes aqui. Ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira,
nem a oliveira tem dado seus frutos, mas deste dia em diante eu vos abençoarei. Vou repetir essa última parte, mas desta manhã em diante eu vos abençoarei. Deste domingo em diante eu vos abençoarei. Quantos podem dizer amém, gente? A gente sabe que o profeta Ageu, ele é usado por Deus no mesmo período que o profeta Zacarias. E só para a gente entender como pano de fundo aqui, o povo de Israel ficou exilado na Babilônia. E agora ele retorna para a sua terra, para o seu país. Porém, que quando o povo de Deus retorna da Babilônia, eles não encontram da mesma forma de quando eles saíram. Eles encontram uma terra prejudicada, casas destruídas, portões queimados, muros destruídos. As suas casas já não estavam da mesma forma que quando seus pais, por 70 anos, ficaram lá, deixaram, e principalmente o templo, aquele que foi construído nos dias de Salomão, ele estava totalmente destruído. Então, quando eles retornam da Babilônia, já numa outra geração, eles vão encontrar praticamente tudo destruído. O país não tinha uma economia, o país não tinha um exército, o país não tinha a mesma alegria, a mesma beleza, e principalmente, quando eles retornam, o templo, a casa do Senhor estava em ruínas. Então aqui há um processo de restauração, reconstrução. E a gente sabe que reconstruir a missão é mais difícil do que a gente construir. Porque reconstruir a gente tem que desfazer o que estava feito e começar de novo. Então agora o povo de Deus precisa de uma reconstrução. E aqui nessa reconstrução estão envolvidos o quê? Famílias. E o texto vai dizer que o povo começa a reconstruir aquilo que era deles, as suas casas. Mas tem um problema aqui. O problema é que Deus usa o profeta Ageu para trazer não uma reconstrução material somente, mas uma reconstrução espiritual. O povo precisava ter ânimo novamente para poder servir a Deus, se dedicar a Deus, trabalhar a propósito das coisas de Deus. Então vem a pergunta aqui do profeta no verso 4, e como se fosse uma advertência, até porque a gente entende que Deus, ele nos abençoa de formas maravilhosas, mas a nossa bênção, a nossa vitória, o nosso milagre, ele tem que estar linkado com a obediência à palavra de Deus. Então aqui o texto vai dizer que o profeta usado por Deus vai dizer: olha, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, estucadas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? O que Deus estava querendo dizer para o povo? Vocês estão cuidando daquilo que é de vocês, mas aquilo que é prioridade vocês estão deixando de lado. Até porque a casa do Senhor, o templo, era o local que Deus preparou para que o seu povo pudesse adorá-lo, servi-lo, prestar culto. Então o povo começa a cuidar daquilo que era deles e esquece aquilo que era prioridade. Se nessa manhã a gente pudesse colocar aqui uma palavra, a palavra seria: o que tem sido prioridade na nossa vida? O que está em primeiro lugar? Qual é o primeiro projeto que nós temos no nosso coração quando nós falamos acerca, por exemplo, de vida espiritual? Será que Deus de fato está em primeiro lugar? Será que Deus de fato é prioridade? Porque o texto vai continuar dizendo: olha, vocês estão semeando muito, estão colhendo pouco, estão comendo, não se saciam, tem sede, não se fartam, tem roupa, não se aquece, e o salário que vocês estão recebendo parece que vocês colocam numa sacola furada. Vocês caminham e daqui a pouco não tem mais nada. O que Deus estava querendo dizer para o povo? Se eu for prioridade, se eu estiver em primeiro lugar, a minha bênção vai estar com vocês. Vocês vão receber pouco, mas o pouco que vocês receberem, a minha mão vai abençoar. Vocês vão terem pouco,
mas a minha bênção vai trazer a fartura. Vocês vão ter um pouco, aparentemente, mas a minha mão estará sobre a vida de vocês. Por quê? Porque eu estou em primeiro lugar. Jesus, lá em Mateus 6,33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, né? O reino de Deus. E as demais coisas, o Senhor vai acrescentando, Deus vai dando, Deus vai cuidando, Deus vai sustentando. Amém ou não, irmãos? Então Deus está dizendo, o que é prioridade para vocês? Então Deus vai trazendo aqui, olha, enquanto vocês quiserem viver a própria vida, as escolhas de vocês, não tem problema nenhum. Isso é uma questão de escolha. Mas se eu, o Senhor, estiver em primeiro lugar na vida de vocês, a minha mão estará estendida em todos os momentos para abençoar a vida de vocês. Eu me lembro que veio no meu coração agora, eu tinha 22 anos, quando eu comecei a pastorear. E eu me lembro que eu era diácono da igreja, né? Eu não era pastor ainda, eu era diácono. O que eu era mesmo, irmãos? Diácono. Guarda essa palavra aí, diácono. Por quê? Porque um dia eu estou em casa, meu pastor me liga e faz uma pergunta para mim. Você tem chamada de Deus? Como que eu vou falar para o pastor que eu não tinha chamada, pastor Lázaro? Na hora eu já falei, eu tenho, pastor, mas tem uma chamada muito grande. Ele falou, legal. É que tem uma igreja nossa, lá no meio de um bairro de invasão, que lá não tem asfalto, lá não tem esgoto, lá é linha de trem, lá é matagal, lá é buraco, lá é lama, tem toque de recolher, o tráfico fecha, e eu já comecei a perder a chamada dentro de casa, irmão. Falei, Jesus, devolve a chamada que eu acabei de falar que eu tinha. Mas enfim, eu recebi a ordem, aceitei, e ele falou, então, terça-feira que vem, vamos te colocar lá como pastor dessa igreja. Cheguei lá numa terça-feira, realmente era tudo aquilo que ele falou. Não tinha asfalto, era lama, linha de trem, buraco, um lugar bem precário. E eu me lembro que era uma igreja ainda de madeira, não é? Não era de concreto ainda, tijolo, era de madeira. Mas o bom ali é que de uns 150 irmãos, 80% ali eram irmãos nordestinos, né? E culto com nordestino, meu irmão, não tem culto frio. Não dá para cantar let it go, let it go, let it go, irmão. O culto é do Hammerfly, como a gente fala. É paraibano, é cearense. Os cearenses dão um aleluia, aleluia, e pernambucano é nós. E para ajudar ainda tinha uma sanfona, irmão. Que quando eles começavam, desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Meu irmão do céu, a glória de Deus descia naquele ambiente e nem parecia que a gente estava naquele lugar precário. Por quê? Porque aonde Deus está, onde tem presença de Deus, aonde a glória de Deus está, é o melhor lugar do mundo para a gente estar. Quem está me entendendo, diga amém. Nessa manhã, nesse tempinho fechado, gostoso, a carne está pedindo cama, monte de travesseiro, edredom. É ou não é, meu irmão? Mas você trocou o conforto, deu prioridade ao reino, está aqui nessa manhã, adorando ao Senhor, porque você entende que o melhor lugar do mundo para você estar é na presença de Deus, é na casa de Deus, é diante do Senhor, amém ou não? E eu me lembro que no culto seguinte, numa quinta-feira, eu cheguei na igreja, eu não vou falar aqui porque acho que vocês nunca tiveram isso, Chevette hatch. Alguém sabe o que é? Já teve, irmã? Olha lá, essa é da minha geração. Chevette, pastor, era o seguinte, a porta que o Chevette fecha, só Deus abre. Duas depois, Fusquinha do Itamar, não, aquele que tinha uma fitinha amarelinha do lado. Amém ou não, pastor? 85, por aí, mais ou menos. E eu tinha esse Chevette hatch. Meu irmão, a fechadura, quando você abria, ela saía na mão. E eu me lembro que eu chego no primeiro culto. Pega a visão, meu irmão, lotado de criança na porta da igreja. O irmão veio, foi abrir a porta do Chevette, fechadura já saiu na mão dele. Eu abri a porta e quando eu desci, ele falou, pastor, seja bem-vindo. Primeiro culto, irmãos, que eu estava lá. Ele falou, pastor, seja bem-vindo. Essa igreja aqui está ansiosa para o novo pastor e eu já tenho o primeiro problema para te contar. Eu falei, mas nem desci. Ele falou, aqui não dá tempo, é muito problema, então já quero contar. Pastor, estou desempregado, minha esposa está desempregada, meus filhos estão comendo feijão e farinha, já tem 2, 3 dias bebendo água, não tenho leite. Eu falei, tá bom, meu irmão, vamos te ajudar. No que eu posso? Quantos filhos o irmão tem?
Ele falou assim, pastor, o senhor não está vendo? Eu falei, não é o departamento infantil, irmão? Ele falou, não, pastor, eu falei, não é o departamento infantil, não, pastor, são meus, fazem parte do departamento infantil. Eu tenho 12 aqui, minha esposa está grávida de mais um, 13. Eu falei, ah é, irmão? Glória a Deus, né? Precisamos arrumar bastante cesta básica para o amado, né? Enfim, naquele dia tiramos alguns recursos, passou sexta, sábado, domingo, e eu lembro que eu cheguei na igreja, ele está com as crianças na porta da igreja, eu falei, vai vir agradecer, de fato, veio agradecer, mas veio dizendo o seguinte, pastor, de quinta para cá já acabou tudo, as crianças estavam com fome, e aí eu falei, aí eu chamei um irmão, falei, tem alguma coisa na igreja, pastor? Ele falou, não tem nada, pastor, acabou tudo na quinta, o irmão levou tudo. E aí eu falei, o que eu faço agora? Eu peguei na mão daquele irmão, e eu confesso para os irmãos que se fosse hoje, eu acho que eu não faria isso. Eu segurei na mão do irmão e falei, irmão, o irmão crê que Deus pode trazer o alimento aqui? Ele falou, aqui, nesse bairro? Eu não creio não. Eu falei, então se o irmão crê, o irmão vai comer. Se o irmão não crê, o irmão não vai comer. Então é melhor o irmão crer para comer, porque se o irmão não crê, o irmão não vai comer. Eu vou chegar em casa e vou comer, e vou lembrar que o irmão não creu e não comeu. Então o irmão melhor crer, o irmão vai comer, eu vou chegar em casa, vou lembrar que o irmão creu, comeu, eu também vou comer, porque eu não vou voltar para trazer alimento. O irmão crê, ele falou, depois disso, lógico que eu creio. Eu falei, então receba, amém ou não? E aí entrei correndo para dentro da igreja, e a minha oração foi essa. Dobrei o joelho e falei, Jesus, eu não pedi para vir para cá. Foi o pastor que ligou lá em casa. Ele sabia do BO que ele estava arrumando para mim. Mas eu creio que se eu estiver no centro da vontade de Deus, as coisas de Deus vão acontecer de uma forma muito tranquila e trazendo paz no nosso coração. O que Deus está dizendo para o povo aqui é o seguinte, se eu estiver em primeiro lugar, pode ficar tranquilo, vocês vão semear, vão colher. Vocês vão beber, vão se fartar, vão comer, saciar, vai ter roupa, vai se aquecer, vai ter salário e a minha mão vai abençoar vocês de uma forma poderosa, porque o reino está em primeiro lugar. Quem está me entendendo, diga amém. Eu lembro que naquele culto eu entrei, dobrei o joelho, o culto começou, louvor, glória a Deus, presença de Deus e aquela coisa toda. A sanfona comendo solta e os irmãos cantando aqueles, eu quero ser, Senhor, um vaso novo e glória a Deus, está tudo tranquilo. Quando eu passo a palavra para o pregador, que naquela noite foi um pastor da igreja Nazareno, não sei se o senhor conheceu o pastor Rodrigo, que teve em Goiânia, lembra? Depois ele foi para o Nova América, isso, ele mesmo, ele foi pregar aquele dia, e naquele dia quando ele começou a pregar, parou um carro zero na porta da igreja. E carro zero naquele lugar, irmão, 3 situações. Número 1, alguém perdido. Número 2, desmanche. Algum carro ia ser despenado naquele lugar. Ou era Deus que tinha mandado. Ok? Então vou repetir. Perdido, desmanche ou Deus. Quem crê aqui que foi Deus? Levanta a mão e diga glória a Deus. Foi isso que eu também acreditei. E o pai das crianças na porta pulando e me chamando. E lá na porta, o carro zero. Eu saí pela porta lateral e quando eu saio, um rapaz bem vestido, desesperado. Quem é o pastor? Quem é o pastor? O que eu era mesmo, irmãos? Diácono. Eu falei assim, eu sou diácono. Por que eu não falei que eu era o pastor? Porque vai que ele queria matar o pastor. Amém ou não, irmão? Fazia 4 dias que eu estava lá, vai que ele queria matar o pastor. Então eu era diácono. Sou diácono! E o pai das crianças, não, ele é o pastor. Eu falei, meu irmão, eu morro, você não recebe a sua bênção, amém ou não? Aí aquele rapaz desesperado, se você não der um glória a Deus agora, irmão, eu vou embora para minha casa de patinete, amém ou não, irmão? Eu estou lá e daqui a pouco aquele rapaz social, não estou entendendo nada, e eu também não estava entendendo nada, eu tinha 4 dias ali só. E aquele menino, aquele rapaz, aquele jovem do carro zero na porta da igreja falou assim, pastor, eu não estou entendendo nada, eu sou da Igreja Universal aqui na Campos Sales, em Campinas, eu moro do outro lado da cidade de Campinas, eu sou solteiro, aí eu passei no mercado para comprar um lanche, ir para casa, dormir, que amanhã eu vou trabalhar, quando eu estou dentro do mercado, Deus falou, pega um carrinho, põe cesta básica, põe carne, põe leite, põe bolacha, põe legumes, vai colocando, eu falei, Deus, eu sou solteiro, Deus falou, então pega outro carrinho, põe cesta básica, põe mais carne, põe mais leite, põe mais frango. E eu fui colocando. Deus falou, paga tudo e põe no carro. Eu paguei tudo e coloquei no carro. Só que naquela época, irmão, não tinha GPS, não tinha Waze. Posso falar o que tinha? Se você lembrar, você vai dar uma glória a Deus. Mapa de Campinas na lista telefônica.
Roldão. Não era assim, irmãos? Amém ou não, gente? A gente perguntava para as pessoas, onde fica? E era mal barato, né? Não, vira aqui, aí tem uma vírgula. Irmão, vírgula na rua, não dá para saber, né, irmão? E aí ele colocou as coisas no carro e Deus foi falando para ele, pega Campinas Hortolândia, passa pelo presídio, vira à direita, entra na rua de terra, passa a linha de trem, passa um mato, entra ali naquele bairro, para na Assembleia de Deus de Madeira, chama o pastor, entrega toda essa alimentação lá. Ou seja, quem foi levando ele até lá foi Deus que foi guiando. Nessa manhã eu tenho uma palavra para a tua vida. Deus sabe teu nome, Deus sabe teu sobrenome, Deus sabe teu endereço, conhece o nome dos teus filhos, e nessa manhã Deus cuida de todos os detalhes da minha e da tua vida. Você crê? Diga glória a Deus. Então, Deus usa Ageu para isso, para esse despertamento. Olha, vocês reconstruíram o que era de vocês, mas vocês deixaram a casa de Deus de lado. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo correto, pelo que de fato é prioridade. Vamos começar a restaurar a casa do Senhor. E aí você vai ver aqui no capítulo 1, depois você pode ler, Ageu é 2 capítulos só, você vai entender. Que a partir do verso 10, 11 e 12, Deus está dizendo para o povo, olha, eu retive a minha mão sobre a vida de vocês. Por isso eu fiz vir a seca sobre o campo, os homens, os animais. Por quê? Porque vocês me deixaram de segundo plano. Mas agora, se vocês quiserem reconstruir, aí você vai ver no verso 13, Deus dizendo, então eu serei com vocês. Em nenhum momento Deus fala antes que era com o povo, mas quando o povo se anima, Deus então está dizendo, então eu serei com vocês. Por quê? Porque Deus precisa animar o povo. Você pode dizer para alguém que está ao seu lado, fala assim para ele, o animado contagia. Fala aí, o animado contagia. Tem animado aqui nessa manhã ou não, irmãos? Mas o desanimado contamina, pastor Dimor. O desanimado ele não faz e contamina os outros. Não vai dar certo, não vai dar, não rola. Ah, é porque hoje está meio nublado, e o dia que está muito sol é porque está muito sol, e porque o dia que está muito calor, e daqui a pouco porque está muito frio. Ele nunca está animado para nada. Mas o animado, ele contagia, e o desanimado contamina. Nessa manhã eu não estou pregando para desanimados, eu estou pregando para animados que vão contagiar, que vão falar do amor de Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Foi muito legal uma vez aqui na sede da Assembleia, onde eu sou ali, né, pastor de, agora adolescente, né, irmão, porque ficando velho, né, irmão, o pastor fala, precisa colocar alguém mais responsável, né, mas assim, não sou tão muito responsável, não, porque eu me envolvo com nada, né, pastor? E é muito legal. E eu me lembro que a nossa igreja ainda tem aquele coral bem antigo. Tem 70 anos o nosso coral lá. E eu me lembro que no culto de ceia, aquele silêncio na igreja. E o coral começou a cantar um hino peregrino. Sou peregrino na terra. E aí do nada o irmão fazia uma declamação bonita. Somos peregrino em terra estranha. Um negócio assim, né? E a igreja naquele silêncio. Do nada, pastor Dimor. Quando falou, sou peregrino, do nada, levanta um jovem, um irmão da nossa igreja lá, bem jovem, uns 30 anos, do nada ele levanta e começa a gritar, sou peregrino, glória a Deus, sou peregrino. Mas do nada, todo mundo olha para ele, lógico, a igreja estava num silêncio, e eu lá, sentado no púlpito, só assim, glória a Deus, eu conheço, glória a Deus. Aí o pastor falou assim para mim, pastor Lázaro, nossa, bisnaga, do nada. Eu falei, mano, do nada. Ele falou assim, mas precisa? Eu falei, peraí. Se precisa, eu não sei, porque ele não está adorando o bisnaga, ele está adorando aquele que fez na vida dele o que o homem não fez. Então, se ele é peregrino, tá? Então, ele se anima no meio da... Aí ele falou assim, mas você conhece? Eu falei, aí que está o problema, eu conheço. Esse menino aí, esse jovem, ele dormia em frente ao Itaú, ali na catedral, enrolado num papelão, fumava pedra, rocha, montanha, fumava até teia de aranha para ver o Homem-Aranha pular de prédio em prédio. O cara era muito louco, não tinha família, não tinha emprego, não tinha esperança. Os irmãos evangelizaram ele, levaram ele para uma clínica. Lá na clínica Jesus salvou,
Jesus perdoou, Jesus libertou, Jesus transformou, Jesus até engordou, deu família, deu emprego, e ele está aqui hoje gritando que ele é peregrino, porque ele recebeu o favor de Deus na vida dele, aquilo que o homem não fez, Jesus, se não der uma glória a Deus eu vou embora de skate, aquilo que o homem não pode fazer, Jesus faz aqui nessa manhã. Você crê nisso? Diga glória a Deus então, irmão. Eu quero nessa noite liberar uma palavra sobre a tua vida. Aquilo que você não pode alcançar, Jesus pode alcançar por você. Oh, glória a Deus. Aquilo que você não pode fazer, Jesus pode fazer por você aqui nessa manhã. Você crê nisso? Diga amém, gente. Então o Senhor diz, a minha presença estará com vocês. O povo se anima. Zorobabel, que era o governador, ficou animado. Josué, que era o sacerdote, se anima. O povo se anima para a reconstrução. Para a gente finalizar na reta final aqui, entra o capítulo 2. E o capítulo 2 aparece aqui o primeiro movimento da história. O MDD. Pastor, não está aí na Bíblia. Não está, mas também não estou inventando não. É o movimento das desculpas. Aqui ninguém dá desculpa. Mas lá na minha igreja, por exemplo, tem muita gente que é do movimento da desculpa. Vamos lá, não dá. E aí, não posso. E lá, estou cansado. Aqui não tem. Mas quando o cara não era crente, ele ia pro forró dançar. Vou falar, tá? Dançar Genival Lacerda. Mato velho, mato velho. Quando ele não era crente, ele ia pro pagode ouvir Bezerra da Silva. Amém ou não, irmão? Chacrinha. Quem dá. Não, deixa pra lá isso daí, né, meu irmão? O cara, ele era tudo, mas para Deus, ele sempre tem uma desculpa. E aqui no capítulo 2, 3 desculpas pelo menos. Primeiro, não temos mão de obra preparada para a reconstrução. Segundo, não temos recursos financeiros para poder reconstruir. E terceiro, esse templo não vai ficar bonito que nem nos dias de Salomão. Mas aí Deus é Deus que quebra todas as desculpas. Ele está dizendo, mão de obra eu tenho. Vou repetir, mão de obra eu tenho. Vou repetir, mão de obra eu tenho. Quem sabe nessa manhã você está falando assim, eu não estou muito afim de fazer nada para o reino. Fica tranquilo, as coisas de Deus não vão ser paralisadas por conta de você. Deus sempre vai levantar alguém, porque mão de obra não falta no reino de Deus. Amém ou não, irmão? Ele vai lá na cidade, lá no terminal central, pega quem está lá, que a sociedade fala assim, não tem mais jeito. Para Jesus tem. Vou repetir, o que o homem diz não tem mais jeito, para Jesus tem jeito. Oh, glória a Deus. Ele é especialista em recuperar quem ninguém mais acredita, ninguém mais dá como uma causa que dá para ser aproveitada. Não, Jesus vai lá e recupera. Quem está me entendendo, diga amém. Hoje é Dia das Mães e eu me lembro que a minha mãe, por exemplo, minha mãe não era cristã, meu pai abandonou a família, eu era ainda criança, deixou a gente sozinho com a minha mãe. E eu fui me converter com 15 para 16 anos. Eu sou de uma época que eu curtia rap, né, irmão? Eu curtia Racionais MC, Tá aí de DJ1, Black Metal. Dançava aquelas músicas, largatixa na parede, largatixa. Eu não sei se é da época de vocês aí, irmão. Na época que aqui da Ban fechava, né? Tinha o tal do Rock Sunday, domingo à tarde, né? Dançar rap lá. O negócio era pesado mesmo. Boa Vista, sempre morei na Boa Vista. Então já dá para ter uma noção mais ou menos, né, irmão? Do que a gente era. Mas na minha família tinha uma irmã chamada irmã Maria do Coque. Era minha vozinha. Pensa naquela irmãzinha que batia o olho assim, meu irmão. Era Deus puro. Revelava tudinho assim a nossa vida. E ela nem tinha Instagram, nem Facebook, tá? Ela não tinha nem Instagram, nem Facebook. Mas era revelação divina mesmo. Dá até medo, irmão. E quantas vezes ela vinha falar de Jesus para mim, eu cantava rap para ela. Véia louca, presta muita atenção. Esse bagulho de crente não é comigo não. Fazia até assim. E ela, no mesmo estilo, no mesmo ritmo, olhava para mim e dizia, não adianta escapar. Jesus vai te pegar, te pegar, te pegar. Eu falava, não, minha avó não tá legal. Ela tá cantando rap, pastor Edmil, na mesma pegada. E eu falava assim, minha avó não tá legal não. Como que Jesus vai descer do céu para me pegar? Como? Ele não vai perder tempo comigo. Mas ele sempre usa alguém para pegar alguém que Deus tem um propósito, amém ou não? E ela dizia, Deus vai usar alguém para te pegar. Eu falava, vai, quem?
e um dia Deus usou. Pergunta para mim, quem, irmãos? Pergunta, quem? Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito legal. Pegou, não tinha feito nada, mas pegou para dar uma voltinha assim, de umas 2 horas, e dentro da viatura, mesmo sem ter feito nada. Foi a primeira oração que eu fiz. O Deus da minha avó, Deus da minha avó, Deus da igreja da minha avó, se o Senhor tem poder, me tira desse lugar porque eu não fiz nada. Depois dessa oração, o policial veio e falou, pode ir embora que você não fez nada. E eu olhei para o céu e falei, o Deus da minha avó, ele responde às orações. Quem está me entendendo nessa manhã, diga amém. O Deus que você serve nessa manhã responde orações. Quem está me entendendo, diga amém. Então levanta a mão e receba essa palavra. Não vai faltar mão de obra, não vai faltar pessoas, não vai faltar, Deus vai trazer, Deus vai fazer, Deus vai levantar, Deus vai usar, e a obra de Deus não vai parar, porque Deus sempre vai levantar alguém. Amém ou não, irmãos? Segunda desculpa, o templo não vai ficar bonito que nem nos dias de Salomão. Aí Deus está dizendo aqui, no capítulo 2, no verso 6, que é um texto que eu gosto muito, que diz assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, quem recebe essa palavra? E neste lugar, quem recebe essa palavra? E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus. Eles estavam preocupados com a beleza, mas antes da beleza vem a presença. Antes da beleza vem a presença. A gente pode ter algumas coisas que faltam no nosso dia a dia. Amém ou não, irmãos? Pode faltar saúde, pode faltar dinheiro, pode faltar alguma coisa. Do nada, de repente, pode faltar um emprego, mas não pode faltar a presença. Se a presença de Deus estiver conosco todos os dias, não vai faltar. Ou seja, Deus vai cuidar de cada detalhe. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor Edmur, eu não sei se o senhor sabe, eu trabalhei até começo do ano passado, 25 anos na mesma empresa. Aqui em Jaguariúna, fábrica de celular. 25 anos lá. E confesso para vocês que muita coisa na minha vida eu confiava por conta dessa porta. Um dia Deus fechou a porta. Fechou a porta não só para mim, mas para todos que tinham mais de 20 anos. E eu pensei, e agora? Como que eu vou cuidar da minha família? Depois de tanto tempo, a gente não sabe nem fazer currículo mais. É currículo ou LinkedIn, irmão? Amém ou não? Agora é do QI também, né? Quem indica, né, irmão? Pode ter um currículo maravilhoso. Se não tiver um brother lá, amém ou não, irmão? Aí você fala, Deus, que eu conheça alguém lá, amém ou não? E geralmente Deus sempre levanta alguém para te conhecer lá no meio. Foi assim que eu entrei na IBM com 18 anos. Eu entrei lá, pastor Edmur, tinha muitos meninos lindos, formados, falando inglês, né? Falando umas línguas diferentes. Eu só sei falar yes, no, amém ou não, irmão? My name is Little Brad, entendeu ou não? Ou, sei lá, the power of the king, brincadeira, irmão, brincadeira. Né? Mas eu só sei, eu nem ia falar isso daí, me acabou escapando, mas tudo bem. E eu tô lá, na hora da entrevista, todo mundo lá, meu inglês fluente, italiano, e barará. Não tô falando que você não tem que estudar, tá, irmão? Tô falando que eu tinha 18 anos, uma família assim, bem simples, não tive pai para me instruir, mas quando Deus tem uma porta para abrir, você não deu glória a Deus agora porque você perdeu a oportunidade. Quando Deus quer abrir uma porta, ninguém consegue fechar essa porta que Deus vai abrir. Amém ou não? E quando eu estou lá na sala para poder fazer entrevista, um gerente muito bem educado falou para mim, fala um pouco da sua vida. Meu irmão, ao invés de eu falar minha vida, eu comecei a contar testemunho. Então, eu comecei com 12 anos a trabalhar, e curtia rap, e daqui a pouco minha avó orou por mim, né? O cara não estava entendendo nada, mas ele deixou a porta aberta. Passou um amigo de infância que era o supervisor da área que estava contratando. Quando eu olhei para ele, o apelido dele era Pezinho e o meu era Catatal.
Ele olhou para mim, Catatal! Eu olhei, pezinho! E o gerente não estava entendendo nada. Era Catatal para pezinho, pezinho para Catatal. Aí ele perguntou para o gerente, que área que você está entrevistando o Catatal? Ele falou, o Catatal é para sua área, nem precisa de entrevistar, eu quero que ele venha trabalhar comigo. E lá eu fiquei 4 anos antes de ir para essa outra empresa. Ou seja, se a presença de Deus estiver conosco e Deus for prioridade, e o reino de Deus for prioridade, fique em paz, meu irmão. Deus está cuidando de todas as coisas. Quem está me entendendo, diga amém. E nesse 1 ano, eu tenho visto a mão de Deus cuidar da minha vida todos os dias. Não falta nada, porque Deus é Deus de detalhes. Quem está me entendendo, diga amém. Deus é Deus de detalhes. Então a beleza, a preocupação deles era boa. Mas Deus está dizendo, antes da beleza, que vem a presença. E a última desculpa para a gente orar pelas mães aqui. A última coisa interessante que a gente vê é que o povo dizia, não tenho recurso. Aí Deus vem e diz assim, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quem aqui tem sonhos, levanta a mão. Mas segura, você pode ter sonho, mas não tem recurso, amém ou não? Mas se você tiver fé, Ele é o dono do ouro e da prata. O recurso Ele tem, amém ou não, irmãos? E eu termino dizendo o seguinte, e principalmente para as mamães aqui hoje. Porque mamãe, no Dia das Mães, gosta de presente. Gosta ou não gosta, irmão? Fala sério. Não vem falar para mim, ai não, porque eu sou mãe todo dia. Mas um presentinho é bom. É ou não é, gente? Todo dia é bom presente. Mas no Dia das Mães, principalmente filhos que reconhecem. Amém ou não, irmão? Aí o texto vai dizer, a semente no teu celeiro, porque nem o quê? A videira, nem a romeira, nem a figueira e nem a oliveira tem dado seus frutos. A videira representa alegria. Amém ou não? Tem alegria no teu celeiro nessa manhã? Porque se não tiver, Jesus tem alegria para você hoje. A figueira representa a cura. O rei Ezequias pegou a pasta do figo e colocou na enfermidade. Não foi a pasta que curou, mas foi o Deus do figo. Então, se nessa manhã você precisa de cura, saúde, seja espiritual, emocional ou física, receba esse presente de Jesus aqui também. O médico dos médicos está aqui nessa manhã, amém ou não, irmão? A romeira, pastor, o que é a romeira? A romã para o judeu tem um significado. E se você não der um glória a Deus agora, acho que eu vou embora de ônibus, vou pegar aqui na frente do mercado. A romeira para o judeu significa que aquilo que virá será maior e melhor do que aquilo que passou. A romã para o judeu significa que haverá um tempo maior e melhor do que as coisas que ficaram para trás. Deus tem um novo tempo para você nessa manhã, para tua família, para tua casa. Você crê? Diga glória a Deus. Não, meu irmão, o que passou, passou, irmão. Te magoaram, te feriram. Deixa isso para lá. Deus tem um futuro brilhante, maravilhoso, poderoso, glorioso para a tua vida. Amém ou não? Tem gente que não vai acreditar no que Deus pode fazer, mas Deus pode. Quer ver um exemplo? O pastor disse aqui. Fui pregar em Nova York. Eu sabia que ninguém ia dar glória a Deus, porque inveja é problema, irmão. Mas eu vou repetir, você vai dar um glória a Deus, você vai. Pelo menos pelo YouTube você vai. Eu fui pregar em Nova York, irmão. Receba aí uma viagem. Classe executiva ainda, tá, pastor? Amém? Executiva, irmã? Amém, glória a Deus. Amém, porque eu vim na normal, tô com as costas toda travada essa semana. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem olhava para minha vida, Boa Vista, pai foi embora, alcoólatra, Deus não pode fazer, Deus faz. E olha que coisa interessante. O pastor lá me levou para conhecer a Estátua da Liberdade. Obrigado, irmão. Eu tirei uma foto. Tem gente que não acredita que Deus pode fazer. Eu tirei uma foto com a Estátua da Liberdade atrás. Coloquei no Instagram. Primeiro comentário de uma irmã. Nossa, pastor, bonita a Havan de Hortolândia. Eu falei, o inimigo só precisa de um dedo para digitar, né, irmão? Mas nessa manhã, Deus vai fazer, Deus pode fazer. Você crê? Diga glória a Deus. E por último, diga assim, oliveira. A oliveira significa presença de Deus, unção de Deus, presença do Espírito na sua vida.
não vai faltar a presença de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Você crê? Amém ou não, gente? Posso orar, pastor? Pode ficar em pé, irmãos. Eu quero orar por você hoje. Alguém precisa aqui nessa noite da semente da alegria? Levanta a mão. Quem quer ser feliz com Jesus? De repente você está precisando hoje de uma cura. Amém ou não? De repente hoje você está precisando de um novo tempo. E quem sabe hoje está precisando de uma unção, de uma graça do Espírito. Se você está precisando, vem aqui na frente, quero orar por você. O pastor permitiu, nós vamos orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus ou não? Amém ou não? Se Ele é prioridade, receba o teu milagre. Se Ele é prioridade, receba a sua vitória. Se Ele é prioridade, receba o cuidado dEle hoje na sua vida. Amém ou não? De repente tem mães aqui hoje que estão aqui, mas os filhos não estão. Não querem servir, não querem ir para a igreja. Mas enquanto estamos aqui, Jesus está indo visitar ele lá. Você não deu glória a Deus, você acha que não entendeu, mas eu vou repetir. Nós somos limitados a espaço e tempo. Ele não, ele está lá. A onipresença dele está lá, cuidando, trabalhando. Amém ou não, irmãos? Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te glorificar aqui nessa manhã. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa igreja, obrigado pela vida do pastor Edmur, sua família, todos os pastores, todos aqueles que estão aqui servindo a Ti. Senhor, muito obrigado por nessa manhã eles estão aqui te adorando, colocaram o Senhor como prioridade do seu dia para estar na sua presença. Nessa noite, Deus, nós repreendemos toda enfermidade saia, vai embora. Nós declaramos saúde, declaramos milagre agora, em nome de Jesus, sobre todos aqueles que aqui estão. Senhor, nesse momento nós declaramos um novo tempo na vida dos teus filhos, que aquilo que passou, tempo da tristeza, da decepção, quem sabe o tempo do desprezo, que nessa manhã saia do coração dos teus filhos e que eles possam viver um novo tempo a partir de hoje, uma nova história, um novo recomeço. O Senhor é o Deus de novas coisas, então nessa manhã nós declaramos um novo tempo na vida dos teus filhos. Também, Deus, momento que entraram aqui precisando de alegria da videira, alegria do céu, alegria do Espírito, toda tristeza, depressão, angústia, crise de pânico, ansiedade, em nome de Jesus, vai embora. Por quê? Porque um tempo de alegria, um tempo de paz está vindo agora sobre a vida dos teus filhos. E a presença do teu Espírito, a unção da oliveira, a unção do Espírito, a unção da graça, seja derramada nessa manhã sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode dar um abraço quem está ao teu lado. Fala assim, ó: a partir de hoje eu vos abençoarei. É assim que termina o texto. A partir deste dia eu vos abençoarei. Amém ou não? Pastor Edmur, posso falar? Posso? Depois isso aqui é do senhor, tá? Gente, olha para mim rapidinho. Eu tenho no carro. Eu tenho no carro. Hoje está uma febre de devocional, né, irmãos? Amém ou não? Café com Deus, café com o pai, café com a sogra, para quem gosta. Amém ou não? E eu escrevi o meu também, né? Café com bisnaga. Amém ou não, irmão? O café é meu, bisnaga sou eu ponho o nome que eu quiser. Brincadeira, irmão. É um devocional rápido de 40 dias apenas, sobre o livro de Salmos, tá bom? Pastor, quanto custa isso daí, irmão? Se eu for por preço, custa muito, porque deu trabalho. Mas apenas R$30, irmãos. É mais barato que o pó do supermercado. Amém ou não, irmãos? Pastor, esse é do senhor, viu? Se o senhor quiser dar para a menina depois, aí né? Amém? Tá mais barato que o café. Gente, Deus abençoe, um bom domingo. E Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, pastor.